vamos chegar todo mundo junto, pô, vamos chegar todo mundo então. E aí, nego, não, vamos, é classificatória. Eu fui um dos que falei também. 30, é classificatória, pô, vambora. E aí eu passei ele deixou uma galera passar, porque ele tava querendo juntar o turno pro turno chegar na última corrida sozinho. Mas aí foi uma ação deliberada dele e eu acabei tendo essa honra que eu sempre conto, mas fui mais pela grandeza dele do que qualquer outra coisa. E aí me formo, vou parar lá no BOP e assim que eu chego no BOP eu tiro minhas primeiras férias, né? Eu tava 2 anos na polícia e foi a primeira vez que eu tirei férias. Aí eu queria ir para Bravo, equipe Bravo. O BOP são 4 equipes, Alfa, Bravo, Charlie e Delta. E eu me relacionava muito porque o Felizola era da Bravo, né? E eu tinha uns caras que eu era fã pra caralho pra trabalhar com eles. Carneiro, Joel Júnior, Macena. Então, assim, tinha Bravo 1. Eu falava, pô, eu queria trabalhar com esses caras, né? Que eu conhecia o Joel, eu conhecia o Carneiro, através do Felizola, eu conhecia... Eu ia conhecendo os caras e eu ficava, pô, eu quero trabalhar com esses caras aí, eu quero trabalhar. E quando chega lá no BOP, a gente, Catiano, ele faz alguns serviços diferentes do Caveira. Ele banca a guarda, coisa que quem faz o COESP não banca, né? Só que, pô, eu era sempre esse cara, voluntário e querendo mais. E a guarda era o seguinte, a guarda do BOP são 4 horas na hora e 4 horas no descanso. 4 horas na hora, 4 horas no descanso. Tu fica 12 horas na hora fracionado de 4 em 4. Ou seja, tu pega 8 da manhã, sai 8 da manhã do outro dia, só que tu banca 4, descansa 4. 4, descansa 4. Aí a gente se reuniu e falou assim, pô, irmão, 4 não dá pra nada. Vamos fazer o seguinte, vamos bancar 12 horas direto, de 8 da manhã às 8 da noite e de 8 da noite às 8 da manhã. Aí os caras, vamos fazer isso, vai ser melhor, vai melhorar o descanso. Falei, vamos. Só que o que eu fazia? Quando eu bancava meu horário de 8 da manhã às 8 da noite, eu não entrava mais na guarda. Aí o que eu fazia? Ia lá no sargento. Sargento, posso ir pra rua com vocês? Isso com 22 anos, 23. Aí ele, pô, mas tu não tá na guarda? Não, já banquei meu horário, eu não volto mais pra guarda. Aí tinha operação, eu saía com os caras. Isso com a equipe Bravo. Bravo, Aí eu vira e mexe, só que aí algumas coisas eu fui aprendendo. Quando eu comecei a pedir... Eu pedi ao oficial de operações. Aí quando eu pedi ao oficial de operações, ele me colocava numa Bravo, porque tu não escolhe a equipe que vai trabalhar, né? A equipe que te escolhe. São vários fatores. Eu costumo falar com 30 que existe um filtro muito grande até tu ser de uma patrulha, né? Porque as patrulhas, elas têm um perfil mesmo, né? Um vínculo, elas têm um tipo de relação. Você mesmo, que tipo de cara você é, mais calado, mais brincalhão. São vários tipos. E aí você se encaixa num perfil ali. E eu gostava muito do perfil da Bravo 1, né? Carneiro, só uns caras bem malucos, assim, na época. E eu, fazia de tudo para trabalhar com os caras, mas não conseguia, porque como eu pedia ao oficial, o oficial vai num lá. Só que aí depois eu comecei a me ligar, ao invés de ir no oficial, vou pedir pro sargento, pedir pro oficial. Aí eu começava, tipo assim, porque a primeira vez que eu pedia, a gente... Não, essa eu saía... Vamos dizer assim, na segunda, terceira vez que eu pedia, quando eu pedi, a gente estava indo para Vila Cruzeiro. Tinham matado o W. Santana. Ele foi atravessar numa operação que eles iam fazer. Tinham matado 2 policiais em Bento Ribeiro. Aí diziam que esses 2 caras que mataram os policiais, esse bando que matou o policial estava na Vila Cruzeiro. O BOP foi tentar capturar esses caras. O W. Santana morreu. Cara, se desenrolou uma mega operações. Megas operações foram feitas para tentar prender esses 2 policiais, que levou à morte de um policial do BOP. Né? Foi logo assim que a gente chegou. Final de 2007, início de 2008. E aí, quando eu pedi nesse dia para ir, me colocaram na Bravo 3, que era... uma Bravo incrível, né? Era Júlio, Sacudo, J. Santos, Sanches, Malta, só monstro, só cara bom. E aí eles me botaram... então vai lá na Bravo 3. Aí eu fui. Aí eu fui olhando, eu falei, caraca, que porra. Incrível, né? Aí fomos para Vila Cruzeiro, o pau quebrando. Mal a gente chegou já ali para acessar a rua, já não conseguia. Tira em cima e aí como desembarca? Como limpa, né? Tira as pedras, eram pedras. Aí o Júlio falou, não dá para empurrar, porque as pedras pequenas vão travar embaixo do blindado e eu não vou conseguir mais tirar.
Aí o Sanches virou e falou assim, ô Júlio... Aí, primeiro ele brincou, né? Parece que não, mas a gente consegue ter um clima entre a gente. Ele falou assim, eu sabia que ia sobrar para mim, o Sanches falou. Aí ele falou assim, Júlio, volta naquele beco que a gente acabou de passar ali atrás. Aí voltou. Aí ele abriu a porta e o Sanches, ele abre a porta e vai, né? Ele não vem. Quem descer com ele falou assim, ó, ele sabia que o Jota, eles eram cangas. Ele sabia que o Jota ia vir, ele falou, vem mais 2 com a gente. Aí ele abriu e pulou, não disse quem era. Ele sabia que um era o Jota e os outros 2, um era um foi o Malta e o outro foi o que trabalha lá na P2, que agora eu não estou conseguindo lembrar o nome dele. Aí eles desceram. Aí ele falou, ó, quando eu descer, Júlio, tu volta com blindado pra Rua A. Aí eles desembarcaram no beco, a gente fechou a porta. Quando ele voltou pra Rua A, todo o tiro do mundo em cima da gente. E a gente respondendo. Só que eu tava na retaguarda. O blindado tava de frente pra Rua A e eu na retaguarda. A retaguarda do blindado não olha pra saber o que tava acontecendo, né? E o pau quebrando, daqui pra lá, de lá pra cá. E daqui a pouco o tiro parecia que tinha parado de vir em cima do blindado ali, nessa troca. E, tipo assim, tava diferente. Eu falei... E aí o pessoal daqui que estava dentro do blindado também parou de atirar e começou a falar cochichado o que o Sanches e o que o Jota estavam fazendo. E eu, falei, caralho, eu tenho que ver o que está acontecendo, né? E eu, da retaguarda assim, eu falei, vou olhar para frente, porque a gente tem isso, né? Quem protege um lado não olha pro lado do outro. Cara, quando eu olhei, eu vi o Sanches e o Jota dando lanço na Rua A, subindo na Rua A, correndo, dando um lance de um poste pro outro. E o tiro que vinha em cima da gente, tava os caras caçando eles na rua assim. E tiro. E aí, nesse momento, eu lembro que a porta do blindado abriu. Quando eu olhei, tava o Júlio do lado de fora. E eu pensando, por que é o motorista que tá do lado de fora? Tirando a pedra, né? O Júlio é um líder incrível. Hoje uma referência lá no BOP também. Conheci ele como cabo, segundo sargento. E ele do lado de fora arrastando pedra assim. E tirou, passou aí. Ele entrou dentro do blindado. Aí fechamos a porta, conseguimos limpar a rua assim e passamos. Isso, os tiros já tinham parado. Aí a gente subiu Rua A. Quando cheguei lá em cima, meu irmão, aqueles 4 caras que tinham desembarcado já tinham tomado a parte do DPO e estavam lá em cima no 360. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, cara, os caras são foda, irmão. Que eram as minhas primeiras operações de vulto, né? Nesse dia, se eu não me engano, foram 7 ou 9, eu não lembro exatamente, mas foram 7 ou 9 autos de resistência. E aí eu cheguei e falei, caralho, esses caras são monstros, meu irmão. Como é que os caras fizeram isso, né? Eu lembro eles atravessando a rua de um lado pro outro. E aí eu fiquei no blindado, fiquei fazendo um translado, porque aí o pessoal tava no parque, que tinha um parque ali na Penha. Aí eu descia com o Júlio, Júlio e Halisson, ia lá embaixo, pegava o pessoal e subia pro DPO. E nisso descia trocando tiro e subia trocando tiro. E eles lá em cima. E todo mundo que a gente levava lá pra cima ficava ali num 360 esperando o 01 chegar lá também, né? Aí a gente levou todo mundo lá pra cima. Aí a gente lá em cima. Isso é a minha história pra chegada na Bravo 1, né? Aí o Sanches virou assim pro 01. 01, posso resolver? Aí o 01, o que tu vai fazer? Ele, preciso só de mais 4. Aí ele sai, entra no bico assim, some. Ele só falou um negócio assim, ó. Quando os tiros começarem, o senhor desce com blindado. Quando eu pedi, o senhor desce com blindado. Aí ele, beleza. Aí ele saiu correndo, ele saturou ali pra esquina do Pecado, saiu correndo e entrou num beco. Ele e os outros 4 que estavam com ele. Sumiu. E aí, silêncio. Aí, daqui a pouco, a gente tava... Só que aí, o que ele levou? Ele mais 4, o Júlio e o Halisson no blindado, eu fiquei sem minha patrulha. A patrulha que eu fui, que era a Bravo 3. Aí, eu vi os caras da Bravo 1. Eu falei, é agora, né? Vou pedir pra ela trabalhar com ele. Então, eu falei, Aí, era o cabo Alberto. Eu falei, Alberto, posso patrulhar contigo? Ele, mas cadê tua patrulha? Eu falei, Sanches desceu com 5. O Júlio tá no blindado, dirigindo o blindado, né? Indo lá embaixo buscar, tô sem ninguém. Ele, então entra aí e fica com a gente. Aí a gente, encostada na parede, assim, da esquina do Pecado, assim... Não,
no alto do DPO. Aí daqui a pouco o Sanches desce. Aí o blindado, ele desceu até onde ficavam os trilhos de trem, né? Que não deixa a gente passar. Aí ele pegou, desceu. Quando ele desceu, a gente foi atrás do blindado. Usando o blindado como escudo. E a gente atrás do blindado. Sabe qual é? Aí os caras começaram... O Sanches começou a trocar tiro. Os caras começaram a dar tiro na gente. A gente dando neles. Eu não. Os caras da ponta. Aí o blindado foi até onde dava. E quando a gente saiu daqui pra cá, o pau já começou a quebrar. Tiro pra caralho. E os caras correram. Aí liberamos a esquina do pecado. Aí eu lembro que... Isso tá no livro. O Joel virou pro Carneiro e falou assim: Ei, vamos dar um lance? Vamos atravessar a esquina aqui e atrás dos caras? Aí o Carneiro, agora. Aí a gente deu um lance, passou pela esquina do pecado, que é uma subida e uma descida, né? Aí sobe e desce assim. Quando a gente subiu, desceu, eles puxando a ponta, eu e o Alberto fazendo a retaguarda. Aí eu lembro que eu parei num poste do lado esquerdo de quem sobe a rua. Cara, isso é um cara de AK, mano, do beco. Bateu de frente com o Carneiro e com o Joel e começou a dar nele, bom, e eu e o Alberto atrás do poste, o poste aqui atrás, a gente virado pra lá e meu irmão, os tiros... Eu falei que o Alberto, caralho, meu irmão, e sem olhar pra trás. E eles, o cara dando, conseguiram botar o cara pra correr, a gente dominou, aí ganhamos uma parte alta ali, aí ficamos fazendo cerco, daqui a pouco, isso eu tô te contando, mas não foi nessa velocidade, né? Perfeito. Uma coisa mais dinâmica. A volta aí a gente ficou procurando esse cara ali, que não conseguimos acertar. E tô te falando, o combate é 10 metros. Isso daí não é 150 metros, não. Bateu de frente 10 metros assim, ó. Um atirando no outro. Né? Aquela coisa, saiu surpresa, dá tiro, o cara correu e a gente ficou. Aí o Major daqui a pouco falou assim pra mim, falou no rádio: Ô, fulano, vocês estão aonde? A gente está aqui próximo da esquina do pecado. Ele falou: então volta pra lá, faz um 360 na esquina do pecado. Um pouco antes a gente estava, né, dentro dos becos, aí o Macena veio andando na minha direção, um amigo, né, que a polícia me deu, e falou: Ué, Freitas, você está fazendo o que aí? Estou patrulhando com o senhor. Aí ele, sei, recrutão ainda, né? Aí... Mas já volta lá para a esquina do pecado. Aí a gente foi, o Orelha era o comandante da patrulha. A gente desceu para a esquina do pecado, ficou aí o Orelha, um líder, né, lá que o Bop tem muito bom também. Um cara que me influenciou muito a escrever o livro, me influenciou no próprio treinamento que a gente está em de liderança hoje. Aí ele foi falando com todo mundo ali, querendo saber como é que estava todo mundo, né? Ele olhou para mim e disse: Ué, Freitas, o que tu está fazendo aí? Eu falei: sargento, estou patrulhando com o senhor. Aí ele: mas tu da onde? Eu falei: pô, sou da guarda, assim, mas, pô, fui voluntário aí pra vir. Aí ele: então veste a camisa aí que a partir de hoje tu é bravo 1. Caraca. Aí eu falei: opa, ganhei meu espacinho, né? E assim, sempre me colocando à disposição, sempre sendo voluntário, sempre buscando meu espaço, trabalhando, perguntando, procurando saber, mas sempre dedicado, né? Então, assim, eu vejo que tudo que eu conquistei, de certa forma, sabe, eu botei na minha mente que eu queria, e eu direcionei as minhas ações, eu fui me colocando nos lugares certos, criando, né? Porque oportunidade a sorte é a oportunidade com preparação, né? Quanto mais você se prepara, mais oportunidade aparece, mais sorte você tem.